Gálatas capítulo 5, versículo 13 e 14, começando no 13, diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E oremos. Amado Pai, obrigado pela tua palavra, que é santa, perfeita e eterna. Ajuda-nos agora a ouvi-la com fé, ouvi-la com obediência e nos nossos corações, para que possamos ser aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Abençoe agora a mensagem e a mim também, me dê poder, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos sentar então esta manhã e estamos aqui de volta ao nosso tema, uns aos outros, e temos visto várias coisas que a Bíblia fala no Novo Testamento de como devemos agir, interagir, reagir quando estamos lidando dentro do contexto de igreja. E por igreja eu não estou falando igreja domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, ou na terça-feira à tarde, ou no sábado à tarde, quando vai evangelizar. Não. Como igreja se referimos como um povo, como um corpo, que ele existe 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora a gente se reúne em certas ocasiões para fazer certas coisas, mas o trato não deve se limitar apenas àqueles dias, né? Então a gente faz essas coisas aqui. Por exemplo, já vimos, a primeira coisa mais importante é amar, devemos amar uns aos outros. Então eu devo amar os irmãos, devo amar uns aos outros domingo de manhã até mais ou menos 10h30. Depois das 10h30 você sai da minha frente que não vou amar mais você não, né? Ou senão eu vou começar a amar você de novo quando for 7h30 no domingo. Agora quando for mais 9 horas, sai da minha frente. Não, isso aqui deve ser algo que é comum, que faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida quando a gente lida um com os outros. E além de amar, que é a primeira coisa que Deus fala que devemos fazer uns aos outros, devemos também buscar edificar uns aos outros. Cada um tem uma habilidade ou habilidades que Deus nos equipou com essa habilidade para o quê? Para edificar os outros. A habilidade que Deus lhe deu, podemos chamar isso de dons espirituais, não foi dada para edificar você ou a mim, foi dada para edificar os outros. Se eu tenho um dom, aquele dom foi para edificar vocês. Se você tem um dom, foi para edificar todos os outros nós. Então devemos amar, devemos edificar. Aí nós vimos como tratar o pecado. Inevitavelmente haverá pecado entre nós. Por quê? Porque nós somos pecadores. A igreja não é uma coleção de pessoas perfeitas. Então vai surgir problemas, vão surgir equívocos, vão surgir atritos, vai ter pecado. Como lidar, como tratar com o pecado. E nós vimos isso já em relação uns aos outros, como fazer. E nós vimos também a questão de sujeição, que nós devemos estar sujeitos uns aos outros. E nós vimos também sobre a sujeição pastoral. E na semana passada nós começamos a ver alguma coisa em relação ao trato cotidiano, no dia a dia, como devemos fazer no dia a dia. E hoje nós vamos continuar vendo mais algumas coisas que devemos fazer dentro do trato cotidiano quando lidando uns com os outros. Então olhe comigo para Romanos 16, e nós vamos ver aqui uma coisa que a Bíblia fala muito a respeito, e eu quero explicar um pouquinho sobre isso. Romanos 16 e versículo 16 fala assim: Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Uma coisa no nosso trato cotidiano, que a Bíblia fala aqui várias vezes, é a questão de saudar. Nós devemos saudar uns aos outros, como diz aqui, saudai-vos uns aos outros. Aí continua dizendo aqui, com o santo ósculos. Sempre que você vê os versículos na Bíblia que estão dizendo para a gente saudai-vos uns aos outros, todos eles você vai encontrar no final das cartas, no final das epístolas, todas elas. Ou seja, alguma coisa que é colocado como uma espécie de formalidade no final, como a gente escrever uma carta, a gente fala, um abraço, um beijo, lembranças, etc e tal. Então isso é colocado, mas não foi colocado no final da carta, porque está dizendo aqui, saudai-vos uns aos outros. Ninguém termina uma carta dizendo, abraça todo mundo aí. Você pode falar, um abraço a todos aí, por exemplo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso aqui está falando sobre uma formalidade que era estendida, digamos assim, acontece no final das cartas, e eram saudações específicas das próprias epístolas. Tá? Quando a gente termina uma carta, alguma coisa, né, sempre tem essa saudação final. Então é muito difícil, muito complicado a gente pegar uma coisa que faz parte de uma estrutura
de uma temática literária para querer fazer doutrina disso. Como, por exemplo, toda carta começa como? Começa dizendo assim, Paulo, o apóstolo, para a igreja, os santos que estão em blá, blá, blá. Aí você fala, nossa, mas ninguém começa uma carta assim. Não, hoje em dia a gente começa o quê? Oi, tudo bem, como vai? Mas naquela época, toda carta você começava como? Você começava se identificando. Toda carta você começava dizendo assim, Pastor Roberto para a irmã Fabiana. Pronto, você começava a carta assim, de quem era e para quem era. Era normal. Né? Aí depois começa, saúde e a paz de Cristo, a coisa toda. Então, essa saudação é uma coisa formal, é própria da epístola. Agora, devemos sim, não há nada de errado em a gente saudar, mas não é base para você fazer doutrina. Tem muita gente que faz isso daqui uma questão doutrinária. Não, se você não fizer isso aqui, você vai... Então nós temos que entender que é uma coisa cultural, que faz parte da estrutura social da época. Agora, o interessante é o seguinte, eles falam isso daqui, geralmente quem defende isso daqui como doutrina, essa saudação, pelo seguinte motivo, eles querem justificar algo, e sempre assim, quando alguém começa a torcer, ou começa a esticar muito a palavra de Deus, saiba que eles têm alguma coisa que eles querem justificar. Tem alguma coisa que eles estão querendo empurrar a goela abaixo. Aí eu pergunto, o que seria essa coisa? Muito bem, saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. Alguém sabe o que é um ósculo? Ósculo é um beijo. Eu já ouvi pregado atrás de um púlpito, dizendo que não é bíblico os irmãos não se beijarem. E ele usava trechos da Bíblia, versículos como esses. Saudai-vos uns aos outros. Está dizendo, está mandando, isso aqui é doutrina, está na Bíblia. Calma aí, peraí. Você só vai encontrar isso em epístolas, no final das epístolas, quando já disse tudo que tinha que falar, e agora ele está terminando. Agora veja bem, nada de errado com saudar. Não estou dizendo que é pecado saudar. Não estou dizendo, então se estiver no final da epístola, pode ignorar. Eu também não estou dizendo isso. O que eu estou falando é que você não pode pegar uma coisa que se refere a uma estrutura literária e querer fazer uma doutrina dogmática sobre essa questão, dizendo que todo mundo agora, todo mundo se beijando, porque a Bíblia manda. É esse tipo de coisa que eu estou aqui me referindo. Eles estão falando que não seria pecado os irmãos e as irmãs estarem se beijando uns aos outros. Pastor, mas a Bíblia não manda? Manda, nós vamos chegar lá. Tá? Ósculo quer dizer beijo. Olha aqui o que fala 1 Coríntios 16, versículo 20. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Mais uma vez. Aí nós temos em 2 Coríntios 13, 12. Note, é tudo no final das cartas. Você vê no último capítulo. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Aí temos Pedro falando isso. 1 Pedro 5,14. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Então, toda vez, no final da carta, é uma saudação. E sempre fala, é um ósculo, mas é um ósculo o quê? É um beijo o quê? Santo. Tá, é muito importante. Porque o que acontece em certas igrejas é que assim, os irmãos vão saudar as irmãs com ósculo santo, mas eles fazem uma acepção de pessoas. Eles só vão saudar com ósculos santos certas irmãs e não outras. Por quê? Está me entendendo? Se é tão santo assim, por que não sauda todas as irmãs? Eu estou falando, é uma realidade, eu não estou inventando coisa, é uma realidade que você vê isso. As irmãs mais cheirosas e mais arrumadas são mais osculadas do que as irmãs menos cheirosas e arrumadas. É impressionante isso. Aí você me diga, o ósculo tem que ser o quê? Santo. Tem que ser santo. Mas continua. Mais uma vez, temos que levar em conta a cultura, o contexto cultural do que se está se tratando aqui, e não só querer aplicar para os dias de hoje. Eu vou dar um exemplo. No Oriente Médio, hoje, como era naquela época, o beijo é um costume obrigatório. Obrigatório. Mas nunca com sexo oposto. Nunca. Você vai para a Arábia Saudita hoje, você vai para Israel hoje, você vai para aquela área toda hoje, Irã, Iraque, toda aquela área ali, os homens estão todos se beijando.
santamente. Mas você não vê um homem beijando uma mulher. Quando eu estive na Arábia Saudita, eu cheguei lá, eu fui beijado tanto por um monte de homem. Estranhos, pessoas que eu nunca vi na minha vida, chegavam lá e... Eu te conheço, rapaz. Com liberdade, eu sou casado. Não, entenda. É costume. Agora você não vai ver isso acontecendo, um homem com a mulher com o homem. Você não vê isso. Então entenda, o contexto que a Bíblia foi escrita, que essas cartas que Paulo escreveu, dentro da cultura e do contexto da época deles, você não via homem beijando mulher, mulher beijando homem. Você não via. Agora mulher beijava mulher e homem beijava homem. Agora eu pergunto, aplicando o texto ao seu contexto, hoje deveria ter os irmãos beijando exclusivamente quem? Os irmãos. Você vê algum irmão beijando outro irmão? Ou seja, eles fazem a seleção, só beija as irmãs mais cheirosas e homem está fora. Mas a Bíblia aqui não está dizendo isso, fala saudáveis uns aos outros. Subsintende pelo contexto cultural que os homens vão saudar com ósculo santo os outros homens. Mas hoje em dia eles pegam isso, torcem o contexto, não vou beijar nenhum homem, só vou beijar as cheirosas. Cria-se um problema, porque estão querendo torcer a palavra de Deus. E o tempo todo dizendo o quê? A Bíblia está dizendo. Um texto fora de contexto é o quê? É um pretexto para ficar beijando quem não deve. Então temos que ter cuidado com isso. O mesmo é verdade culturalmente hoje na Rússia. Na Rússia hoje, homens beijam homens. Em cerimônias formais. Em cerimônias governamentais lá, para lá, dar as mãos. Na Rússia, até dá um selinho na boca. Entre homens. França, mesma coisa. Então entenda, gente. Só porque pegar isso daqui e dizer que o homem agora pode dizer, bom, eu vou escolher, homem eu não quero beijar, agora deixa eu escolher quais irmãs que eu vou beijar hoje. Não, gente, não tem. Isso não é ósculo santo, isso aqui é um pretexto. É um pretexto e temos que ter muito cuidado. Então, esses defensores do ósculo santos, eles querem fazer uma distinção do que é ósculo santo. E a palavra ósculo, a gente olhar aqui outra coisa interessante dessa palavra, a palavra ósculo é a tradução da palavra grega filema. A palavra filema vem de filio. Filio é o quê? É aquele amor-amizade. É aquele amor-amizade. Ou seja, é uma demonstração de amizade, mas entre irmãos ou entre irmãs. Nunca. Por quê? Porque deixaria de ser santo. Tá? Deixaria de ser santo. Eu sei que hoje em dia nós vivemos uma época em que essa questão de separação foi para a janela. Hoje em dia se beija, se abraça e vai muito além. E ninguém acha nada demais quanto a isso. Mas sabe, a única pessoa do sexo oposto que deveria beijar você, deve ser pessoas talvez da sua família. Certo? Uma filha, uma mãe, um pai, talvez, por exemplo. E o seu cônjuge. Fora disso, não tem que estar beijando por aí afora, não. Mas no contexto cultural totalmente caótico e corrompido que nós temos hoje, a pessoa do mundo que ouve falar isso vai me chamar de doido. Mas sabe uma coisa? É porque o mundo está apodrecido. A referência do mundo hoje é tão baixa, é tão vil, é tão nojenta, que a gente fica parecendo, com essa opinião, ridículo. Mas olha como está o mundo. Olha como estão os casamentos, os relacionamentos, olha como está a bagunça no mundo. Por quê? Quem planta, colhe. Tá? Então temos que ter cuidado com isso daí. Então, naquela época, saudações eram e são muito importantes. Eu já dei esse exemplo aqui, mais uma vez eu estava na Arábia Saudita, eu cheguei no escritório lá, eu cheguei num dia, fui para o escritório no outro dia, aí chegou o gerente da Ramal, da filial, lá em Riad, e eu cheguei primeiro, e ele chegou bem atrás de mim, aí nós fomos apresentados, né? Ele se manteve, é interessante, porque tudo é muito formal, especialmente a primeira vez. Ele ficou talvez uns 4 ou 5 passos distantes de mim, e ele começou falando, me saudando, e dizendo, Roberto Tulli, como foi a sua viagem? Foi bem. Como está os seus hotéis? O seu hotel está satisfatório? Pronto, até aí é estranho, mas tudo bem, né? Tudo bem. Como vai a sua família? Vem, tu conhece lá minha família?
A sua família está bem? Estão com saúde? E a cada pergunta ele dava um passo mais próximo. E fui perguntando a sua saúde, a sua filha, a sua esposa, não sei o que mais. Aí chegou em mim, aí me pegou aqui pelo ombro e fez um... E eu... Pronto. Aí depois eu não falei mais com ele. Faz parte. Lembra quando Jesus falou sobre saudar? Alguém foi falar com ele, não lembro do contexto, mas ele falou sobre saudar. Deixa eu saudar. Não, minto. Ele falou, vá. Foi quando ele mandou 70, estou lembrando agora. Ele mandou 70 para pregar o evangelho e curar, e deu poder para eles fazerem milagres, tal coisa. E ele falou assim, se alguém vos saudar no caminho, não pare. Aí você pensa, mas que Jesus mais mal educado. Se alguém fala bom dia, oi, como vai? Você não vai responder não, é? Quem já não leu essa parte e ficou pensando isso? Mas por que não pode dizer, oi, tudo bem? Bom dia. Não é isso. É porque naquela cultura, quando você saudava alguém, ó, e se você fosse saudar todo mundo que falasse, não era oi, tudo bem? Não. Como vai você? E a sua plantação? E aí, o trigo foi bom esse ano? A sua mãe vai bem? Lembra aquele furúnculo que estava no pé da sua irmã? Ficou bom? E vai, terminou, pronto, tá, vou embora. Oi, de novo não. Então ele falou, não perca tempo, vá. Se alguém saudar, não pare. Não pare. Tá? É esse o contexto. Tem muita coisa na Bíblia que a gente tem que entender o contexto cultural, gente. Porque se não entender o contexto cultural, Jesus era um mal educado. Né? Falava, Jesus era um beberrão e comilão, só comia e bebia. Claro, naquela época, tudo que você fazia, você ia assinar um contrato, você comia. Você ia fazer, tudo tinha comida no meio. Tá? Então ele é chamado de comilão e beberrão, por quê? Não porque ele bebia vinho, mas ele sentava, estava sempre comendo. Claro. Porque era o contexto da época. Nós temos que levar isso em consideração também. Então, esse é um caso muito bom também, essa questão do ósculo santo. Não é para estar beijando todo mundo, escolhendo, não. Quer beijar alguém? Então, beije os homens. Certo? Eu vou fazer uma fila aqui depois do culto. Quem quiser vir beijar o pastor, eu vou colocar uma foto minha aqui e você beija a foto. Tá? Mas, tudo bem. Então, essa questão de saudar tem muito mais a ver com uma questão cultural, e que devemos, não é de errado, devemos saudar, tá? Mas o ósculo de santo, isso daí está explicado o que é. O que mais? Vamos lá, rapidinho aqui, 1 Tessalonicenses 4,18, diz assim, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nós devemos saudar uns aos outros, no nosso cotidiano, e devemos também consolar, buscar estar sempre consolando, não só na igreja, mas no dia a dia. E hoje em dia, mais do que nunca, nós temos telefone, e-mail, temos zap, tem Messenger, Twitter, tudo, enfim. Tem toda forma de a gente estar em contato e estar sabendo o que está acontecendo com os outros. Mas consolar, essa palavra consolar significa, eu olhei no dicionário, significa aliviar ou tentar aliviar a dor, o sofrimento ou a aflição. Então, se a gente percebe, se vê no nosso conhecimento que alguém está sofrendo, está aflito, está com alguma dor, alguma coisa, é o nosso dever, é a nossa ordem, saudai-vos, imperativo, mal, está mandando. Nós devemos buscar consolar, tentar aliviar o sofrimento das outras pessoas, seja lá o que for. Seja fisicamente, materialmente, espiritualmente, mentalmente, sempre tentando aliviar. E faz sentido. Se está todo mundo olhando para todo mundo, tentando aliviar e consolar e ajudar os outros, está todo mundo ajudado. Agora, se eu estou pensando só em me consolar, estou pensando só em mim para o meu sofrimento, então está cada um tomando conta de si mesmo e todo mundo fica mesmo que inconsolável. Então, nós temos que estar buscando oportunidade de consolar. Agora, as palavras que devem nos animar são as promessas de Deus. Lá em Tessalonicenses 4, nós lemos 1 Tessalonicenses 4, 18, né? O 17, o versículo anterior fala assim, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Aí começa. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então entenda, a gente deve se consolar uns aos outros primeiramente com as promessas da palavra de Deus. Entendeu? Alguém está aflito? Diga, ó, Jesus falou, nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei. Se alguém está com necessidade, Jesus falou que Deus suprirá toda a vossa necessidade nas suas riquezas em Cristo Jesus. Então, nós temos que consolar, não é aquele consolo, não
vai passar, vai passar. Não, não, vamos usar a palavra de Deus. Vamos usar as promessas, e são muitas promessas que nós temos na palavra de Deus. Vamos estar consolando, porque não há conforto, alívio maior do que a palavra de Deus. Agora, isso nós temos que estarmos acostumados, sensibilizados, temos que apreciar e valorizar a palavra de Deus. Muita gente, você vai se dar uma promessa dessa, um consolo desse, se a pessoa não respeita, acredita, ou segue, ou liga para a palavra de Deus, você vem consolar ela com a palavra de Deus, ela vai dizer o quê? Palavra de Deus, grande coisa. Ou seja, nós temos que levar a palavra de Deus, mas também nós temos que receber a palavra de Deus. E recebê-la pela fé. E última coisa hoje, aqui nesse tema de uns aos outros no cotidiano, vamos para Hebreus 10, 24, que diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Considerar. Última coisa de hoje, nós temos que considerar uns aos outros. Essa palavra considerar, ela é interessante. Ela é a palavra que foi traduzida da palavra grega katanoio. Katanoio. Katanoio, são duas palavras gregas, kata e noel. Kata significa mudança, mas não é bem mudança. Ela significa você mudar de posição se colocando abaixo. Tá? É você estar abaixo. Tá? E noel vem de mente ou conhecimento. Né? Arrependimento é o que? Metanoia. Noia de conhecimento, mente, meta de mudança. Aqui não é metanoia, aqui é kata, noel, que significa você ter uma mente, mas uma mente que é colocada abaixo. Como assim? Você e eu, em nossas mentes, nós devemos colocar os outros acima de nós. Ou seja, eu devo me colocar abaixo dos outros. Quando fala consideremos-nos uns aos outros, eu devo achar você mais importante do que eu. É isso que quer dizer. Quer dizer, você tem uma mudança na sua mente em que você vai colocar as outras pessoas uns aos outros, você vai colocar os outros acima de você, na consideração da sua mente. Você vai achar outra pessoa melhor, maior, mais importante do que você. Isso quer dizer considerar. Considere as pessoas. Tenha consideração. Tenha elas como superior, mais importante do que você. E não o contrário. Tá? Então, quando eu falo aqui, consideremos, quer dizer, você levar o próximo em nossas mentes e nossos pensamentos. Por quê? Quando nós fazemos isso, ele vai estimular ou promover o amor. Consideremos uns aos outros para, ou seja, o resultado vai ser, mais uma vez, consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Você quer ter amor para os outros? Então, em sua mente, comece a enxergar os outros como sendo melhor e mais importante do que você. O oposto é orgulho. O que é o orgulho? O orgulho é quando você se acha melhor do que os outros. E o orgulho, ele mata o amor e ele destrói boas obras. Por quê? Eles têm que vir me servir. Eles têm que me achar o tchan. Eles têm que fazer por mim. E não o contrário. Então, aqui que está falando é justamente isso. Para que haja amor. E quando não há amor, veja bem, quando há uma ausência de amor e quando há uma ausência de boas obras, é porque aquela pessoa se acha melhor do que todo mundo. Acha que todo mundo tem que servir a ela ou ele. Todo mundo tem que amar a ele, porque ele é a coisa mais amável e maravilhosa que já existiu na face da terra. Sortudo são vocês que me têm alguém para olhar para cima e eu olhar para baixo para vocês. Isso mata o amor, gente, e mata as boas obras. Então tem que haver essa consideração. Achar as pessoas dignas de serem servidas por amor e servidas pelas boas obras. Eu vou dar um exemplo. Se tem alguém aqui que você acha superior a você, vamos supor aqui que entra aqui a Rainha Elizabeth, depende, né? Para muitos jovens talvez, é se o Neymar entrar aqui. Não, se o Neymar entrar aqui, Neymar pisa em cima de mim. Por favor, dê um soco na minha cara. Qualquer coisa. Sente aqui no meu lugar. Deixa eu limpar. Quer uma água? Quer um suco? Você quer um tapa em mim? O que você quer? Por quê? Porque eles acham o Neymar... O que acontece? Eu amo o Neymar. Eu quero servir o Neymar. Por quê? Porque você coloca o Neymar lá em cima.
Agora você vê um jovem que não quer ajudar ou considerar os seus pais, sabe por quê? É porque acha que seu pai, se meu pai fosse igual ao Neymar. Mas não é, meu pai está lá embaixo. Agora, eu te digo uma coisa. O problema de colocar o Neymar, coitado do Neymar, nada a ver com a história, mas o problema de colocar o Neymar lá em cima não é nem tanto o Neymar, mas é quem olha para o Neymar. Eu não conheço o Neymar, francamente, eu posso estar falando bobagem aqui, mas eu não acho que ele anda por aí exigindo que todo mundo se curve perante ele e o idolatre e o adore como se fosse um semideus. Eu posso estar errado, mas eu não acredito, porque o problema em idolatria não é o ídolo, é o idolatrante. É a pessoa que idolatra. Eu vou dar um exemplo. Tem gente que tem como ídolo um pedaço de pau, um pedaço de pedra. Diga uma coisa, o que aquele pedaço de pau de pedra faz? Ele fala, ele pede alguma coisa. Ou seja, o problema não está naquele pedaço de pau, aquele pedaço de pedra. O problema está quem está idolatrando aquele pedaço de pau, aquele pedaço de pedra. Mesma coisa com os seres humanos. Tem igreja que quando o pastor entra, todo mundo, santo, santo. Gente, pior que geralmente assim, de santo não tem nada. Isso em contraste, como falamos algumas semanas atrás, sobre a sujeição pastoral, na posição do pastor, mas como nós vimos, o pastor não é Deus, não é para ser idolatrado, adorado, mas uns aos outros, quer dizer que todos nós, devemos considerar, colocar os outros lá em cima, porque quando você coloca os outros lá em cima, você vai querer servir com boas obras aquela pessoa. Como eu disse, o Neymar, mas se entrasse aqui um político entrasse aqui, todo mundo, doutor para cá, doutor para lá, porque não sei o quê, todo mundo, entrasse a Rainha Elizabeth, entrasse aqui o Obama, bom, se fosse o Obama, jogava uma pedra nele, mas, então, veja bem, todo mundo, quando você coloca a pessoa lá em cima, aquilo vai gerar em você um certo respeito, vai gerar boas obras, e vai gerar amor, por quê? Porque você está considerando outra pessoa, então, isso que devemos fazer uns aos outros. Na igreja, no lar, no casamento, considerando uns aos outros. Sabe por que muitos casamentos vão para o beleléu? Porque os cônjuges não consideram um ao outro. Em vez de colocar lá em cima, coloca lá embaixo. Minha esposa só queimou arroz, todo dia arroz queimado. Mas você também não sei. Tá. Em vez de exaltar, você está o quê? Está rebaixando. Isso vai matar o amor e vai matar as boas obras. Fórmula muito importante que Deus dá aqui. Então, dentro do contexto igreja, uns com os outros, vamos elevar os outros. Vamos nos colocar abaixo deles, Cata Noel, na nossa mente. Porque tudo começa onde? Na mente. Se você quer ter ações, você quer ter amor demonstrado, você quer ter boas obras demonstradas, você vai ter que crer em alguma coisa que começa na sua cabeça. Por isso que fala Cata Noel. Esse Noel quer dizer mente, começa na mente. Então, você tem que exaltar as pessoas na sua mente. Porque se você exalta elas só por fora, mas aqui você está rebaixando elas, mais cedo ou mais tarde a verdade sai. A verdade sempre vem à tona. Você pode ser aquele ator, aquele hipócrita, que fala palavras bonitas e faz coisas bonitas o tempo todo na sua mente, você acha tudo bom e ridículo. Mais cedo ou mais tarde, o que está aqui, desce para cá, e daqui vai sair pela boca e pelas mãos. Né? A Bíblia fala o quê? A boca fala da abundância do coração. O que está no coração? O coração se enche com o que está na sua mente. Então, se você enche sua mente com pensamentos que você está lá em cima e todo mundo está lá embaixo, aquilo vai encher o seu coração e aquilo inevitavelmente vai acabar saindo para fora. E é isso que causa problemas na igreja, nos lares, nas famílias, etc, etc, etc. Amém? Se seguirmos esses uns aos outros, a nossa convivência como igreja, como família, melhora 1000%. Se a gente ignorar essas coisas, ela piora 1000%. É muito fácil. Agora, semana que vem nós vamos começar a ver bem menos coisas, mas algumas coisas que a Bíblia fala que nós não devemos fazer uns aos outros. Na semana que vem a gente continua. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Abençoe, Pai.